Então, eu comprei a carteira. E regrinha sempre tem, eu entendi, eu não estava morando na minha casa, a casa deles, a regra deles. Se você quiser continuar aqui, nós podemos te ajudar a mudar o seu visto para o visto de estudante, tentando chamar a saída. Falei, será que eu fujo daqui? O que eu faço? Aí o meu marido me pediu um casamento na frente dos pais deles Olá, Aline, seja bem-vinda ao meu canal. Oi, Gi, tudo bom? Obrigada, né, por essa oportunidade de participar aí do seu canal. Eu que agradeço. Se apresenta, né? Eu sei que você foi au pair nos Estados Unidos, né? E hoje você mora aí. Né? Dá uma introdução aí pra gente. Então, meu nome é Aline Sweeney. Eu moro nos Estados Unidos há 11 anos. Eu cheguei aqui em 2010 para trabalhar como au pair aqui no estado de Maryland, na cidade de Baltimore. Inclusive, ainda moro aqui, então realmente nunca saí do estado. Quando eu fiquei com a família por mais de um ano, né? Eu renovei o segundo ano aí e eu decidi ficar com eles no segundo ano. Depois disso, eu mudei meu visto para visto de estudante. Aí, depois disso, eu estava pensando em voltar para o Brasil por conta de uma série de problemas que deu aqui, né? E aí acabou que eu acabei casando, né? Até a família do meu marido me colocou na parede e falou, você não vai. E eu acabei ficando. Nossa, que legal, interessante. Então você né, foi para o país por causa do programa de au pair, né? E como que você conheceu o programa de au pair? Então, eu fiz faculdade no Brasil em 2006 a 2000, me formei em 2008 de secretariado executivo. E eu sempre tive esse sonho de viajar, de fazer um intercâmbio, mas eu vim de uma família no Brasil muito humilde, então, assim, viajar, fazer uma viagem internacional, sempre foi, assim, uma coisa para mim que eu achava que eu nunca poderia alcançar. Mas quando eu fiz a faculdade de secretariado executivo, eu tinha uma professora que eu digo que ela foi a pessoa, assim, sem ela mesma saber o quanto ela teve esse impacto na minha vida. Ela provavelmente nem sabe, nem se lembra de mim, mas teve esse maior impacto, porque ela falava muito de viagens internacionais. E no curso de secretariado executivo, nós tivemos aí, tipo, como se fosse meio que um intercâmbio para ir para Buenos Aires. Então, Legal. em 2007, né? Mais ou menos aí quando você está no seu último ano, eles te oferecem para ir para Buenos Aires. E aí, na época, eu estava trabalhando numa empresa, era para ser assim um estágio de secretária executiva, mas na verdade eu estava como, né, trabalhando na recepção, né? E aí eu pensei, puxa, eu quero muito nessa viagem, mas eu não sabia como. Então eu resolvi que eu ia conversar com o meu chefe, né? E falei para ele, olha, né, essa é uma boa oportunidade, principalmente que eu sinto aqui na recepção, nunca se sabe, né, quem você vai encontrar que fale outra língua, ou se eu vou atender o telefone de alguém que fale outra língua. Então, tentei mostrar para ele o quão bom seria não só para mim, profissionalmente, mas também para a empresa, né, ter uma pessoa que falasse outra língua. Então, eles aceitaram, eles me ajudaram ali, eu fiz essa viagem internacional. Foram, assim, acho que foi 3 ou 4 dias, né, que eu fiquei lá em Buenos Aires. Foi minha primeira viagem internacional, a primeira viagem de avião. Nunca tinha ido para lugar nenhum, sou de Osasco. By the way, não falei, né, no começo, aí eu sou de São Paulo, Osasco. Então, depois dessa oportunidade que eu tive de viajar, eu conversei com essa professora, ela falou, não, imagina, mesmo que você não tenha dinheiro, conversa com fulano, ciclano, beltrano, dá um jeito. E eu pensava, puxa, dá-se um jeito mesmo, né? E aí foi crescendo, aí eu me formei em secretariado executivo em 2008, e aí, antes de eu me formar, em 2008, eu fiquei sabendo que eu fazia aula de inglês, né, na faculdade. Eu tinha uma professora duas professoras diferentes. Uma dava aula de inglês voltada mais ao inglês americano, aqui dos Estados Unidos, e a outra dava aula de inglês voltada mais ao sotaque britânico, né? Então tinha essa diferença aí. E a minha professora que dava aula de inglês, assim, americano, ela comentou, ela falou, fulana de tal, que tá na minha sala, ela foi no intercâmbio, acho que é chamada au pair, já fui querer saber quem era a menina, fui interrogar, e aí essa menina aí, eu fiz várias perguntas, perguntei como era o programa, e ela me explicou como que era. Aí eu comecei a procurar mais sobre o programa de au pair. Não só au pair, mas outros intercâmbios. Mas eu vi que financeiramente gostaria muito de ir só estudar, mas financeiramente só seria mais fácil para mim o au pair
E também porque o au pair, ele te oferece ficar um ano todo. E aí você pode renovar e ficar mais um ano. Então, eu achei essa uma ótima oportunidade. E foi a partir daí, né, que eu fiquei sabendo do programa de au pair e comecei a pesquisar mais. E aí, no ano de 2009, foi o ano que eu me preparei mesmo. Eu sei que tem muitas meninas no processo que, de vez em quando, elas ficam sabendo do programa, aí elas já vão na agência, esperam durante o ano todo depois de você ter pago a inscrição. Eu preferi pegar um ano para me preparar para isso, né? Daí você pegou um ano para se preparar, para correr também atrás dos requisitos, o inglês, porque você fazia na faculdade, né? Mas não era um inglês assim, tão intenso, né? Não sei se você na faculdade conseguiu melhorar, né, o inglês a ponto de conseguir ir como au pair. Você conseguiu ou você fez um outro curso também? E daí tinha a carteira, né, de motorista. Daí, como que foi esse processo? Então, o inglês que eu tinha na faculdade, como você sabe, aquele inglês básico. Eu nunca fiz nenhum curso de inglês separadamente do que eu aprendi na faculdade, do que eu aprendi no ensino médio, no ensino colegial. E eu sempre gostei muito do inglês, né? Inclusive, eu era sempre aluna ali na aula de inglês, ajudar meus colegas de escola. Eu lembro quando eu estava no colegial que tinha pessoas, né? Eu tentava fazer um dinheirinho extra. Quando pessoas tinham, tem esse trabalho de inglês, não estou entendendo. Eu ia lá, fazia o trabalho de inglês para a pessoa e ganhava um dinheirinho extra ali. Mas o inglês, assim, eu pelo menos não considerava meu inglês fluente ainda, né? Eu diria que é um nível intermediário. Eu sempre aprendi inglês, tentei aprender inglês sozinha com música. Eu acho que as meninas aí, né, da época do Backstreet Boys, Spice Girls, Britney Spears, foi assim que eu aprendi mesmo e treinei meu inglês. Mas esse ano de 2009, eu estava procurando por um curso de inglês para que eu pudesse aprimorar a fala, porque é isso que eu tinha dificuldade na fala, né? Aí eu liguei para uma escola de inglês, essa escola de inglês me falou, olha, tem uma professora, ela dava aula aqui, mas ela abriu uma escola, e essa escola que ela abriu é voltada para meninas, né, que querem ser au pairs, então ela dá aula bem específica para meninas que querem ser au pairs. Ela me deu o telefone, né, o nome dela é Natalie, ela me deu o telefone da Natalie, eu liguei para ela, expliquei, perguntei como que era e tudo mais. E aí eu fui ter uma aula com ela. Me apaixonei. Inclusive, a escola de inglês, na verdade, era uma casa que ela tinha alugado. Mas, assim, era todo... Quando você entrava na casa, você não achava que era uma casa, porque realmente parecia uma escola. Ela usava, assim, uma didática maravilhosa, porque ela morou nos Estados Unidos, né? Ela veio para fazer o high school. Ela também foi trabalhar na Disney, então ela já tinha passado bastante tempo aqui, o inglês dela, assim, perfeito, ela já tinha bastante, além do inglês, ela também já sabia muito da cultura americana, né, já tinha viajado para outros países, enfim, me interessei muito por isso e comecei a fazer aulas com ela aí, né, e nesse meio tempo que eu estava fazendo aulas, eu conheci muitas meninas que estavam no processo de au pair, né, então a Nathalie ajudava aí você ganhar horas com crianças, ela às vezes trazia crianças assim, a vizinho, primo, sobrinho que fosse, e a gente fazia tipo um dia que a gente chamava de imersão. Nós dormíamos na escola. Ela fazia de vez em quando, hoje a gente vai fazer um yard sale. E então ela realmente fazia com que você aprendesse, entrasse de cabeça ali mesmo na cultura americana, né? Então isso me ajudou muito, me desenvolveu muito na fala. Também ela me ajudou muitíssimo nesse processo, como eu te falei, porque ela me ajudou com meu application. Então, mais ou menos aí, fiquei, como eu te falei, por um ano aí, né? Do ano de 2009, fazendo isso aí, essa aula de inglês. E aí, quando foi, acho que foi no dia 26 de dezembro de 2009, eu resolvi que eu ia na escola, eu já estava preparada para fazer o teste de inglês. Eu já tinha feito aí a minha carteira de motorista, tentei 2 vezes aí, reprovei, eu falei, meu Deus, eu preciso dessa carteira, e eu comprei minha carteira, essa que é a verdade, não tenho vergonha de falar, porque eu acho que quando você quer uma coisa, você tem que correr atrás da maneira que você pode. Eu falei, eu tenho que ir, então eu comprei a carteira, cheguei aqui, não precisei dirigir o primeiro ano, depois tive que tirar a carteira, me virei, mas enfim.
Eu falei, não, eu vou, porque, inclusive, eu estava também na idade de 24 para 25. Então, assim, eu ainda não sabia de intercâmbio na Europa, né? Eu vi vídeos seus que você disse que você pode ser au pair depois dos 30. Eu não tinha conhecimento disso. Então, eu senti que eu estava correndo ali, né, contra o tempo. Então, eu falei, o que eu precisar fazer, eu vou fazer. Então, tive que comprar uma carteira, comprei minha carteira. Hoje eu dirijo, mas enfim. Então, eu já estava com tudo pronto, pacote. Eu conversei com uma amiga minha, né, que ela tinha filhos. Eu algumas vezes olhei dos filhos dela. Enfim, conversei com amigos do meu trabalho. Então, consegui todas as referências, o exame médico, tudo do processo. Inclusive, eu deveria ter separado, não separei aqui para te mostrar. Eu fiz um vídeo, tem um vídeo no meu YouTube. Eu estava mexendo nos papéis aqui. Eu achei o meu application, o application da Cultural Care, que eu encaminhei, né, para a agência e que eles encaminharam aqui para os Estados Unidos. Porque quando eu estava lá morando com meus hosts, eu encontrei, ele meio que estava ali para jogar no lixo, eu falei, pego de volta. Peguei minha papelada de volta e fiquei comigo. Mas, enfim, foi isso. Eu me preparei. E aí, no final do ano mesmo, no final de 2009, foi quando eu fui para a agência com toda a papelada pronta. Escrevi à mão uma carta de 5 páginas. Eu não sei de onde saiu tanto inglês, mas eu lembro que nesse dia eu levei a minha irmã comigo. Eu tenho uma irmã que é 13 anos mais nova. Ela só tinha 12 anos. E ela foi comigo nesse dia. Eu lembro quando eu cheguei lá, eles ofereceram para ela, falei que queria beber um chá, alguma coisa, ficou esperando na salinha. Eu entrei ali para fazer o teste de inglês, fiz o teste de inglês, passei. Inclusive, ela colocou lá que meu nível era fluente. Eu falei, nossa, eu não achava que era fluente, não sei de onde saiu tanto inglês, mas saiu. Então, eu fiz o teste, entreguei toda a documentação, paguei pela inscrição. E aí eles me falaram, olha, você só tem que esperar agora, né, o e-mail aí, depois que o processo for aceito, você vai receber um e-mail aí da Cultural Care. E naquela época, né, era tudo documento em papel, né, não era nada digitalizado, assim, que agora é tudo, né, tem um sisteminha lá, você preenche lá, né, no sistema, é bem mais prático, né, mas, nossa, fiquei chocada da carteira, tipo, ninguém descobriu, até porque você falou, né, que não ia precisar dirigir, né, para a Host Family que você foi, então, para você, assim, foi uma boa, até porque você já sabia dirigir e eu só reprovou nos testes, que é um saco, né? Convenhamos que eu também reprovei e tive que fazer de novo, mas também chegando nos Estados Unidos você tem que fazer uma outra prova, não é? Estudar tudo de novo, é todo um processo de novo, né? A nossa carteira nem é válida mais, né? Depois de um tempo aí, né? Sim, então, depois de um ano, a sua carteira não é mais válida. Então, realmente, não descobri, mãe, eu vou ser sincera com você. Quantas pessoas aí não compram carta? Quantas pessoas? Quem que vai saber? Não tem como saber que a pessoa comprou a carta ou não. E no Brasil, eu lembro que na época, eu comprei um carro, eu e meu irmão compramos um carro juntos, né? Porque nós precisávamos de um carro e também para que eu pudesse treinar um pouquinho antes de vir para cá. Então, de fato, eu não tive muita, assim... eu fiz as aulas de direção no Brasil e tudo mais, mas eu ficava nervosa na hora de fazer a baliza, né? Muito difícil. E na época, como você mesmo falou, para muitas coisas não tinha, né? A gente está falando aí de 11 anos atrás, quase. Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje para muitas coisas. Hoje é tudo feito na internet, não é mais aquela papelada. A carteira de motorista, não sei como é que está o processo aí, mas realmente a carteira de habilitação internacional tem a duração de 1 ano, depois você tem que tirar sua carteira aqui. Então, eu tive realmente que tirar a minha carteira aqui, e eu digo que eu aprendi a dirigir aqui. Mas, hoje em dia, né, e na época também, dirigindo aqui o carro automático. Se eu fosse no Brasil, eu não sei se eu saberia dirigir um carro manual. Já não sei como eu iria fazer, não, né? Porque acostumei aqui com carro automático. Mas eu fiz o que eu podia, porque eu falei, eu tenho até essa data para ir, eu já tenho tudo pronto, eu não posso deixar isso me parar. Então, eu falei, se eu tiver que comprar minha carta, inclusive eu não ia fazer isso, né? Que eu sou
não vou dizer que eu sou toda certinha, mas do tipo, ai, não vou fazer isso, que é errado. E a minha mãe, menina, compra logo essa carteira, quando chegar lá você já aprende a dirigir, vai. Sabendo que, né, que não era uma coisa certa, mas também que muitas pessoas fazem. De novo, eu não estou falando aqui que é correto se fazer isso, mas no sentido de que quando você quer uma coisa, você vai atrás, você procura os seus meios. O meio que eu achei de ter toda a minha documentação aí foi comprando minha carta. Então, tive todo o meu processo aí, eu sei, né? Não sei se vai ter gente aí assistindo o seu vídeo que vai falar, nossa, que horrível, comprou a carta. Não, eu entendi. Foi no desespero ali, né? Até porque você falou, já estava quase aí na idade limite, né? Então, ou era aí, ou vai ou racha, né? Assim, você deu um jeito, né? No empecilho seu era a carta, você foi lá e deu um jeito, né? E conseguiu. Também tem que julgar, né? Foi o jeito que você encontrou e você foi. Mas é isso, né? É como você falou, quando a gente quer, a gente dá um jeito, né? E também você nem iria dirigir mais aqui no Brasil, né? Você iria para outro país, tal. E é um saco mesmo os Estados Unidos, porque é uma exigência, né, da agência você ter a carteira. E assim, eu acredito que tem várias famílias, né, que não vai precisar que você dirija kids, tipo, se for ver, não é nem necessário, né, você ter aí a carteira. Mas eu acredito que também é uma coisa que vai te dar uma certa liberdade, né, saber dirigir e ter um carro aí, né? Sim, com certeza. E como você mesmo disse, muitas famílias aqui não precisam que au pair dirija. Mas eu entendo, eu acho que principalmente hoje, né, que já passou tantos anos assim que eu fui au pair, eu me coloco mais no lugar dos pais, assim, né? E se eu fosse a host family, eu me coloco muito no lugar deles hoje, parando para pensar em muitas coisas. Então, principalmente também por morar aqui, eu sei que existem lugares que, se você não tiver a sua carteira de motorista e você não dirigir, você não sai de casa. Eu, por exemplo, eu morei na cidade por um tempo, eu fui au pair na época, no meu primeiro ano, eu morava na cidade, eu morava em downtown, Baltimore, e a família aí se mudou eles decidiram se mudar para Ellicott City e foi quando eles falaram, olha, a gente precisa que você agora tire a sua carteira, porque a minha carteira internacional já não tinha mais validade. Nós precisamos que você tire sua carteira, porque agora, né, onde a gente vai morar é uma área mais remota e a gente precisa que você tenha carteira. Então, eu acho até que foi uma boa coisa disso fazer parte aí da documentação para você vir como au pair, o background check que eles fazem, exames médicos. Eu entendo porque que eles pedem tudo isso, né? Hoje em dia eu entendo. Mas realmente, acho que se não fosse assim a minha idade, eu meio que estar correndo aí contra o tempo, eu teria tentado assim minha carteira mais algumas vezes. Mas, como eu te falei, eu já estava com a documentação toda pronta, eu falei, isso não vai me parar, um jeito tem que dar, né? Entendi. E aí nos Estados Unidos, esse processo de tirar a carteira, ele dura quanto tempo, mais ou menos? Não, depende bem da sua idade aqui, né? Diferente do, não sei, de novo, não sei se mudou alguma coisa no Brasil, mas eu sei que para tirar sua carteira você precisa ter os seus 18 anos, ainda é isso? Então, É, há 16 anos, com 16 anos eles podem tirar a carteira, mas eles não podem dirigir sozinhos até os 18. Então, assim, com 16, eles têm tipo um curfew para dirigir, né? Dos 16 até os 18. E se for dirigir à noite, tem tipo assim, um certo horário que eles podem dirigir. Se passou daquele horário, eles têm que dirigir com uma pessoa que tenha carteira de motorista, né? Então, aqui o processo, assim, para alguém na minha idade, que já é maior de idade, é um processo, não diria, até rápido, né? Eu tive que fazer aulas de direção aqui de novo, né? Porque já fazia um tempo, eu fiquei um ano todo sem dirigir, eu não me sentia muito segura. Então, a minha host family, inclusive, me pagou para fazer de novo aulas de direção. Fiz aulas de direção. Tem pessoas que não fazem, porque aqui é muito comum, principalmente a idade, se você tirar cedo, dos 18, dos 16 aos 18, se tiver uma pessoa que tenha carteira, essa pessoa pode te treinar, e aí no dia que você for tirar a sua carteira, você não dirige, que nem no Brasil a gente dirige o carro da autoescola, né? Aqui nos Estados Unidos, não é um carro da autoescola que você dirige.
você dirige aqui, você pode dirigir o carro do seu pai, da sua mãe, do parente, de um primo, do amigo, contanto, né, que essa pessoa aqui esteja habilitada, te acompanhe nesse dia. Eu tirei minha carteira, eu fiz aí as aulas, mas eu também pratiquei muito com o meu host, com a minha host, direção. Tem também, né, o exame aí. Não são tantas aulas, inclusive eu não cheguei a fazer aulas teóricas, que nem no Brasil nós fazemos todas aquelas aulas teóricas. Eu acho que eu tive que fazer, não sei se por conta da minha idade, mas eu já tinha em uns 23 para 27, mais ou menos. Então, eu lembro que nesse processo de tirar a carteira, eu tive que fazer, acho que só um exame, que é o nome do exame? Eu tenho que fazer um exame de drogas aí, né, para ter certeza. E também tem que fazer um teste, né? Então eu não fiz todas aquelas aulas teóricas. Eles me deram tipo um livrinho na autoescola, e na autoescola não, no DMV, né? Que é como se fosse o Detran aqui. Sim. E aí, então aí você lê, você estuda, vai lá, paga, faz o exame, passou nesse exame, aí você vai para fazer, antes de você fazer a sua aula prática, né? Para o teste prático, você faz sim uma outra prova também lá, aqui no nosso Detran, né, no DMV. Aí você passou nessa prova, aí no mesmo dia você vai lá e pode fazer a sua aula, a prova prática, né? Porque eu também, inclusive, não passei de primeira, né? Não passei de primeira, mas aí ficou aquele nos rostos, cara, aí na primeira vez, tudo bem, né? Vamos lá. Aí teve uma segunda vez, eu também não passei. Não passei. E aí eles falaram, olha, você vai passar na sua prova ou você não vai passar na sua prova? Porque eu, assim, sabe quando você sabe, mas você fica tão ansioso que isso te atrapalha? Então, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, eu digo que a ansiedade me atrapalhou muito nisso, né? E aí eu sei que na terceira vez, inclusive quando nós fomos fazer a prova, antes de fazer a prova, os meus hosts falaram, meu host principalmente, eu entendo, ele estava muito frustrado, ele falou, e aí, você vai tirar a sua carteira dessa vez? Ou a gente vai ter que, se você não passar, a gente vai ter que chamar um outro au pair. Aí eu já fiquei no desespero, eu falei, meu Deus, o que eu faço? E aí eu fui lá para fazer a prova da terceira vez. Inclusive, nós dirigimos 1h30, quase 2 horas, porque na época, data que eles queriam que eu fizesse a prova, não tinha nada que fosse assim available na nossa cidade. Então eu tive que ir para uma cidade assim mais longe, 1h30, para fazer essa prova. E eu lembro que eu acredito até hoje, Deus coloca anjos na sua vida, né? Porque quando eu fui fazer a prova, comecei a dirigir, já estava aí nervosa. E aí o instrutor, né, que estava comigo para avaliar, ele falou assim, moça, quantos anos você tem? Eu falei para ele, eu já tinha aí 26 para 27. Ele falou assim, nossa senhora, você precisa fazer essa prova. E eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu preciso passar nessa prova, ou eles vão me chutar para fora do país. O que eu faço, moço? Ele falou, calma, fica calma. Ele foi me acalmando. E aí, né, ele foi dando a direção. Achei, inclusive, que a prova, acho que a prova aqui é até mais fácil do que no Brasil. Você tem, sim, que fazer baliza, você tem, sim, né, eles verificam se você para. Aqui, principalmente, que no Brasil, no dia da prova, eles avaliam isso. Se você para no stop sign, né? Pare, que inclusive não é tão visível quanto aqui. Aqui tem aquele pare vermelho, assim. No chão, você passa, você nem vê, né? Verdade. Então, eu tive cuidado. Eu falei, meu Deus, fui rezando. Enfim, não sei como. Aí eu passei essa prova, graças a Deus, da terceira vez. Eu falei, meu Deus, o Senhor me livrou mais uma vez. Passei essa bendita dessa prova. Hoje em dia, eu dirijo para tudo quanto é canto. E depois do au pair, eu trabalhei como nani por um tempo. Um dos meus trabalhos, eu era motorista, pretty motorista, porque eu dirigia as crianças o dia inteiro. E quanto mais você dirige, mais prática você vai pegando, né? E dirigia na cidade, você tem que pegar a prática aí de manobrar, né? De estacionar e tudo mais. Então, graças a Deus, agora peguei a prática, mas olha, foi uma novela mexicana aí. Nossa, a carta foi uma história, tanto aqui no Brasil quanto lá. Ai, gente. E como que era aí essa relação né, com essa host family? Você ficou os 2 anos, você estendeu, né? Como que foi? Você cuidava de quantos filhos? Conta um pouco. Então, quando eu cheguei aqui,
A mãe, ela estava grávida, já tinha o menininho, o mais velho, né? Na época, ele tinha 1 ano e meio, e a mãe estava grávida. Eu cheguei aqui em abril e o bebê nasceu em setembro. Então, por alguns meses aí eu tomei conta só de um menino, e aí depois de setembro, eu fiquei tomando conta aí, né, de 2 meninos. Eu tinha uma relação boa, assim, com a família, mas é aquilo, né? Não é aquela relação 100%, porque no final do dia você tá ali, você tá morando, né, com uma família que não é sua, você tem ali que se adaptar. Não só, eu não tive muito problema me adaptando à cultura, mas mais, assim, a minha host family, principalmente meu host, ele tinha muitas regrinhas, muitíssimas regrinhas, tudo, ele olhava tudo. O quanto que eu colocava de detergente ali para lavar a roupa das crianças, como que eu lavava a roupa das crianças, como que colocava na secadora, como dobrava. E eu entendo, assim, você tem um estranho morando na sua casa, ele me conhecia, então, principalmente nos primeiros meses, assim, foi meio difícil. Eu lembro, inclusive, que algumas manias que a gente tem aqui no Brasil, que não, né, não tem aí, por exemplo, eu não sabia que você pode lavar o seu tênis e seu All-Star aí na máquina de lavar. Eu falei, eu não vou quebrar, porque não é meu. Aí, do jeito que eu sempre lavei no Brasil, né, lavava no tanque, aqui no chuveiro, eu lavei o meu All-Star branco, e aí eu tava colocando o meu quarto, na época que a gente morava na cidade, ficava no terceiro piso. E aí, era um piso que era, inclusive, só para mim, né? Tinha o meu quarto, tinha lavanderia, eles só subiam ali quando tinham que fazer lavar as roupas e tudo mais. E tinha um deck. Então já era de noite. Eu saía ali no deck para colocar o meu sapato para secar, né? Porque eu não sabia também que você podia colocar na secadora, enfim. Aí na hora que eu fui abrir a porta do deck, o meu rosto, ele tá, tipo assim, bem de fininha, tipo assim, olhando o que eu tô fazendo. Por algum motivo, ele achou que eu tava fumando. Ele falou, você tava fumando? Eu falei, eu não fumo, por que eu estaria fumando? Aí ele falou, o que você tava fazendo aqui fora? Eu falei, eu coloquei meu tênis pra secar. Ele, por que você não colocou o seu tênis pra secar na secadora? Eu falei, eu sei lá, não sei se vai quebrar esse negócio aí. Aí coloquei pra secar ali, né? Falei pra ele. Mas, enfim, eu digo assim que eu nunca tive nenhum problema com eles, né? Então, ou talvez, sei lá, eu que seja boazinha demais, eu que relevo muita coisa. A minha roxa, ela era um amorzinho, sabe? Mas dava para perceber ali aqui na casa, apesar de ela era, né, que trazia o dinheiro para casa mesmo. Ele também trabalhava, mas ela que fazia mais dinheiro do que ele. Mas ele que comandava aí todas as coisas, né? Enfim, eu tive que lidar com coisas que eu nunca fui acostumada antes, né? Várias regrinhas. Mas eu também não posso reclamar de... Eu nunca tive curfew. Né? Eu acho que ele tentou aí me dar um curfew, eu nem sabia direito, eu nunca tinha estudado direito o que era o curfew antes de vir para cá. E eu lembro que eu saí aí, como eu não podia dirigir, eu caminhava muito, né? E tinha aí uns barzinhos aqui perto de onde eu morava, e toda sexta-noite, sábado, domingo, eu saía, né? Aproveitava, queria conhecer, aproveitar. Eu lembro que num desses finais de semana, aqui os bares, eles fecham muito. Eu nunca fui de ir em barzinho no Brasil, então aqui é diferente. Quando a gente fala barzinho aqui, é meio como se fosse uma balada, né? O que no Brasil seriam mais, né? Mais parecido com os clubes, né? Mas aqui, enfim, no Brasil eu não ia para barzinho, então não tem muito para eu comparar. Mas eu lembro, enfim, que os bares fecham muito cedo aqui, comparado ao que, né, no Brasil. Aqui, acho que é 2 horas da manhã, ou 1 hora da manhã já tudo fecha. E no Brasil vai até às 6 horas da manhã, né? Do sol raiar, o povo já tá ainda lá. Aí eu sei que o barzinho fechou. Uma amiga minha que dirigia, ela vinha aqui para Federal Rio nos finais de semana. Aí ela falou, ai, tô com fome, vocês querem ir no diner? Eu e uma outra amiga minha, né? Falamos, sim, claro, eu nem avisei meu rosto nem nada. E o meu host, ele não dormia. Por algum motivo, ele não dormia. Aí, quando foi umas 3 horas da manhã, eu nem me preocupada com o horário. Ele me manda mensagem para saber onde eu tô e tudo mais. Aí eu falei onde eu tava. Ele falou, não, tudo bem, só avise, né? Então, essa foi a única vez, na verdade. Ele não me cobrou mais. Eu acho que nós tivemos uma conversa aí no dia seguinte. Ele falou assim, olha, eu não vou dar curfew para você porque você já é maior de idade. Mas me avise para onde você vai, porque tem o mal. E, como eu te falei, eu entendo. Eles são responsáveis por você aqui. Não interessa que você já é maior de idade. Se alguma coisa acontecer, eles são responsáveis. Então, nessa questão aí, ele conversou comigo e entramos num acordo que não teríamos um curfew, mas que eu avisaria ele.
Mas aí passou um tempo depois, eu já parei de avisar, ele nem estava me ligando. É que ele viu, né, que você era responsável, né? Então ele ficou mais assim. E vai passando o tempo, né? Vai pegando uma certa intimidade maior, né? Vai conhecendo, você conhece mais a Host Family, a Host Family conhece mais você. Então acho que, né, por isso que eu acho que as cobranças vão deixando meio que de existir, né? Assim, nesses casos assim. Mas então você não teve problema nenhum e você estendeu com eles mesmos. Ficou mais um ano, 9 meses, sei lá. Assim, elas eram um amorzinho, mas o menino mais velho, ele era muito hyper, assim, ele sempre correndo, correndo, correndo. E essa relação, não digo só de au pair e família, mas também nani, babá e família, é meio complicada, porque nós somos as pessoas, assim, né, que passamos mais tempo com as crianças enquanto os pais estão trabalhando. Aí é meio difícil que quando você fala para a criança não fazer uma coisa, os pais chegam e falam, não, tudo bem, pode fazer, né? Mas, fora isso, eu nunca tive muito problemas com ele. Crianças eram uns amorzinhos, como eu te falei. E tinha muitos lugares, apesar de eu não dirigir, tinha muitos lugares que eu podia levar as crianças. Então, eu, de certa forma, me exercitava, né? E exercitava as crianças também. Sempre saía com eles. Era meio difícil, assim, no inverno, né? Porque não tinha como você sair muito no inverno, né? Eu saí com um stroller ali na neve. Uma que era perigoso, né? Eu caí ali com as crianças. E outra que, às vezes, os pais, né? Não queriam. Ai, tipo assim, tá friagem, não sai. Enfim, então eu ficava em casa com eles. Mas no mais, tinha muitas atividades para fazer. Aí, quando nós nos mudamos, eu mudei com eles para Ellicott City, foi quando eles me pediram, né? Eu já estava aí, no final do meu primeiro ano, eu já estava pensando, né? Será que eu fico no segundo ano? Se eu ficar, eu não sabia se eu falava com a minha LCC para perguntar se tinha uma outra família, mas antes mesmo de eu fazer isso, a minha família perguntou. E eu acho que um dos motivos pelo qual eu também decidi ficar com eles, não estou dizendo que isso seja uma coisa boa, porque eu sei que tem muitas meninas que vêm assim com um propósito, objetivo de conhecer determinados estados, né? Eu não tinha conhecimento de Maryland até eu fechar com essa família e deles falarem, olha, nós moramos em Maryland, eu não tinha ideia, né? Porque nós conhecemos aí os estados que nós mais conhecemos são aqueles estados que têm mais turistas, né? Nova York, Califórnia, então eu não tinha muito conhecimento. Mas eu vi que tinha muita coisa para fazer aí. E eu conheci meu marido, eu estava nos Estados Unidos há apenas 3 meses. Então, eu acho que teve impacto, ele teve impacto também, no motivo pelo qual eu resolvi ficar em Maryland, né? E resolvi estender com a minha família. Eu não tinha achado, assim, nenhum motivo para não continuar com a família. Como eu te falei, regrinha sempre tem, eu entendi, eu não estava morando na minha casa, a casa deles, a regra deles. Tinha algumas coisinhas que me incomodavam, sim, mas eu falava, enfim, só mais um ano, né? Relevo, que nem eles eram muito saudáveis. Agora que eu passei dos 30, eu me vejo nisso, né? Que você tem que se preocupar com o que se come. Mas na época, eu comia o que eu queria, sem me preocupar em ter que emagrecer. E muitas coisas que eu comprava, às vezes eu colocava na geladeira, meu rosto não queria. Ele não queria. Eu comprava sorvete, potão de sorvete. Ele falava, você vai comer isso? Ele queria que eu terminasse de comer, porque ele não queria que eu guardasse aquilo na geladeira. Então ele tinha assim umas regrinhas, ele era meio, como diria minha mãe, ele era meio cri-cri, né? Mas eu relevava, tinha ali o meu quarto, a minha privacidade. Então tá, eu comprava meus doces, deixava escondido ali no meu quarto, né? Pra não incomodar ninguém. Então não vi motivo para estender com outra família. Então acabei estendendo com eles, né? E tinha o fator, né? O seu namorado, que hoje é marido, né? E você conheceu só com 3 meses ele, né? Você estava aí 3 meses e conheceu ele. Do nada era um curso, em balada, que você conheceu? Queridos, bem diferente de muitas meninas que eu conheci, eu não sofri de homesick. Não tive homesick nenhum. E eu lembro que, inclusive, na época, eu tinha um blog, né, falando sobre o meu processo de au pair. Inclusive, eu tenho até hoje um blog, assim, antigérrimo, mas eu te dou aí o endereço depois, se tiver curiosidade. E eu colocava ali vários detalhes do meu processo, de como foi tirar a carteira de motorista, de como foi que eu entreguei a documentação, de como foi quando eu tirei meu visto, enfim, tudo isso. E o pai de uma das minhas amigas, que é super amiga hoje, a Marcele, ela também, inclusive, ainda mora aqui em Maryland,
né? Mas ela voltou para o Brasil algumas vezes e voltou para cá. E eu já fiquei assim direto, né? Eu lembro que o pai dela lia o meu blog, porque como ela estava se preparando para o processo de au pair, acho que o pai dela estava bem engajado, né? Aí o pai dela falou para ela, olha, a Lili, né? Na época eu me chamava de Lili. A Lili, ela mora em Maryland, né? Você vai para Maryland e tal. Ele me mandou uma mensagem falando da filha dele. Eu falei, nossa, que legal, mande meu contato para ela e tudo mais. E aí, quando ela chegou aqui, né? Eu cheguei em abril. Essa minha amiga Marcela, acho que ela chegou em maio ou junho. E ela estava super deprê, super deprê. Então ela me ligou, precisava conversar. E eu falei, olha, eu não dirijo, mas eu moro aqui na cidade, eu posso achar uma maneira, né? Qual transporte público eu posso pegar para a gente se encontrar? Enfim, né? Então nós nos encontramos aí. Eu lembro que a minha LCC, várias meninas que chegavam aqui em Maryland, já dava meu contato, porque na época, assim, como eu te falei, eu acho que eu não estava nem pensando, né? Não tive homesick nesse período. Eu fui ter meio que um homesick aí quando eu me mudei da cidade para subúrbio. Eu fiquei muito deprimida durante um tempão, porque eu não podia dirigir. Quando nós nos mudamos, ainda não tinha tirado a carteira. Enfim, então nessa de sair, eu conheci, né, o meu marido com apenas 3 meses aqui, né? Íamos nos barzinhos. Então, outra coisa que mudou bastante para mim foi que eu sempre tive problemas de baixa estima, né, no Brasil. E aqui a minha autoestima melhorou, porque sendo assim uma imigrante, né, as pessoas olham para você, já sabem que você é diferente, sabem que você não é daquele país. Então, de certa forma, atraía as pessoas, não só os homens como as mulheres, a conversarem comigo, perguntarem de onde você é, de terem um certo interesse que nunca ninguém tinha tido, né, por mim no Brasil. Enfim, aí nesses 3 meses aí, né, que eu estava aqui, conheci meu marido em um desses barzinhos aí. Ah, sim, mas a sua host family sabia que você estava namorando quando você começou a namorar ou você deixou em off isso? Eu deixei em off por um tempo, né? Principalmente porque não tinha muito tempo de Estados Unidos. E bem ou mal a gente sabe que tem aí, né, um estereotipo de que não só nós brasileiras, mas as latinas no geral vêm para cá para achar homem, para casar. Existe esse estereotipo. Então, enfim, apesar de eu conversar bastante com a minha host family, principalmente com a minha host, algumas coisas assim, eu acho que nem para minha família eu falaria de cara, conheci fulano. Você deixa a pessoa meio que descobrir, né? Eu acho que demorou aí, foi no final aí do meu primeiro ano, que eu não lembro se eu contei para eles como é que foi. Meu host fez alguma piadinha. Ele falou, fala a verdade, você tá saindo com alguém, né? Eu acho que acabei falando pra ele, não sei. Mas eles não ligaram, mas eles queriam aí sim conhecer, né? Quem é a pessoa que você tá namorando. Como eu te falei bem ou mal, eles são responsáveis por você. A au pair que eles tinham antes de mim, ela era não, né? Que ela tá viva. Coreana. Ela namorava um americano. E esse namorado dela vivia aí na casa dos meus hosts, né? Não quando eles não estavam, quando eles estavam, obviamente. Mas, enfim, eles queriam conhecer, mas eu também queria manter, assim, essa minha vida mais privada, né? Mas eu acho que foi no final aí do primeiro ano que acabei, né? O meu host acabou meio que perguntando, acabei comentando. Aí eu acho que quando meu marido ia me buscar, de vez em quando ele ia me buscar de carro, aí o meu host falou, a gente pode conhecer o namorado? Eu falei, aí eles já acostumaram, né? Acabaram acostumando. Nossa, legal, interessante, porque tem host family, né, que já não gosta, né, de ter esse contato aí com o namorado e tal. Queria saber também da mudança de status, né? Você ficou como estudante aí nos Estados Unidos, continuou morando com a host family, ou já foi, morar com seu namorado? Então, quando eu morava ainda estava namorando com meu marido, eu falava muito para ele que eu iria voltar, né? Porque meu objetivo sempre foi vir para cá para aprimorar o meu inglês e quando eu voltasse para o Brasil, eu queria fazer uma outra faculdade de letras, porque eu queria dar aulas de inglês na universidade. Então, meio que já tinha um plano aí, né? Se eu voltar para o Brasil, esse é o plano que eu tenho. Mas, obviamente, que depois de um ano eu decidi que eu queria ficar, né? Mas eu continuava falando para ele, olha, eu vou tentar ficar aqui, mas eu não sei se será possível, né? Não queria que ele, tipo assim, se apegasse tanto a mim de que, sei lá, né? Os dois fôssemos sofrer muito.
se eu tivesse que voltar. E aí que estava aí, acho que foi inclusive no meio do meu segundo ano, nem no final, né? Porque os meus hosts, eles sempre foram muito organizados com isso, documentação, tudo ahead of time. Então, aí no meio do meu segundo ano, meus hosts perguntaram, e aí, quais são os seus planos? Né? O que você vai fazer? Eu falei, olha, eu quero muito ficar, mas assim, financeiramente eu não tenho dinheiro. Eu teria que achar um sponsor e tudo mais. Aí nesse dia meu host não falou nada. Aí acho que uns dias depois, eles tinham conversado com a minha host, eles me chamaram, né? Me sentaram ali e falou, olha, nós temos uma proposta para você. Se você quiser continuar aqui, nós podemos te ajudar a mudar o seu visto para o visto de estudante, né? Que na época mesmo para ficar seria, acho que o único visto viável para poder ficar, porque mesmo se eu mudasse para o visto de turista, o que muitas meninas fazem, eu ainda não poderia ficar tanto tempo. Então, com o visto de estudante, eu poderia, né, estudar, porque a gente sabe que como au pair, você tem sim aquele, né, um crédito que você pode usar com os estudos, mas não é suficiente. E eu queria muito, sim, ir para uma universidade, estudar, né, depois de todas as ESL classes que eu tinha feito aí, eu queria sim ir para a universidade. Então, eu conversei com a minha família, eles falaram, claro, né, se esse for o jeito para você ficar, você quiser ficar, tudo bem. Então, minha host family me ofereceu isso, eu aceitei, mas aquilo, a gente sabe que tudo vem com preço, né? Então, quando eles me ofereceram isso, o acordo é o quê? Eles iam continuar a pagar meu salário de au pair, iam pagar pelos meus estudos, mas eu iria continuar tomando conta das crianças, né? O que eu também sei, né? E a gente sabe aí que no programa de au pair não é muito, né? Depois que você termina o programa de au pair, esse visto de estudante é realmente só para você estudar, né? Mas para mim, a única forma de eu poder ficar aqui e estudar seria se eu continuasse a trabalhar com as crianças. Então, foi aí, nesse tempo, que eu meio que tive um problema, né, com o meu host. E eu estava pensando em voltar para o Brasil. Porque eu percebi que era muito difícil estudar, né, principalmente que eu decidi que eu iria estudar algo na área da saúde. Eu pesquisei e falei, olha, se depois disso eu conseguir ficar aqui nos Estados Unidos, essa área é uma área que eu consigo emprego. Então, eu lembro que eu decidi estudar algo na área da saúde, eu estava fazendo aí aulas de biologia, estava fazendo, né? Eu sou formada hoje em Health Information Management, mas as aulas são muito parecidas, principalmente no início, com as aulas que o pessoal aí que faz enfermagem faz. Então, tinha biologia, anatomia, fisiologia. Você precisa segurar uma quantidade de créditos aí, né? Aqui são no mínimo 12 créditos, que são de 4 a 5 aulas. Então, eu tinha aula todos os dias. E eu achei que seria, assim, né? Não fácil, mas que eu ia conseguir aí manejar. Porque no Brasil, eu estudava, trabalhava o dia todo, saía do trabalho e ia para a faculdade. Mas aqui os horários da aula são bem diferentes, né? Então, assim, meus ossos chegavam em casa, eu já estava preparada, eu tinha que correr para ir para a faculdade. Aí que eu não tinha muito tempo para estudar, porque durante a semana, quando os meninos já, inclusive eles estavam indo numa escolinha, eu levava os meninos aí na escolinha, mas o meu host não queria deixar ele estudar, porque ele falava assim, a gente está pagando sua faculdade, nós estamos pagando seu salário de au pair, esse é seu horário de trabalho. Então, aí as crianças não dormiam mais, eu só podia descansar quando as crianças dormiam, e as crianças não dormiam mais. E 1 hora e meia aí, que as crianças estavam na escolinha, ele queria que eu tomasse conta do escritório dele, né? Ele trabalhava fora de casa, mas ele tinha um escritório, e ele queria que eu fosse a secretária dele ali, né? Ele queria que eu ficasse shredding paper, filing paper. Ele não queria deixar eu estudar. Então, eu estava aí reprovando uma aula de biologia, estava ficando deprimida porque eu estava colocando pressão em mim mesma. Assim, poxa, como que eu não tenho capacidade de fazer isso? Tanta gente consegue, por que eu não consigo? Então, eu estava ficando aí com a minha baixa estima, super ansiosa, reprovando uma aula. Aí que eu falei, olha, eu cheguei para conversar com meu marido, eu falei assim, olha, eu vou voltar para o Brasil, porque não está dando. Já conversei com a família, eu pedi se quando as crianças estão na escola, já que elas não dormem, basicamente eu não tenho um tempo livre, se eu poderia estudar, pegar no livro, porque a gente sabe aí que aqui o ritmo é muito corrido. Então eu tinha atividade todos os dias. E aí durante a semana, quando eu chegava da faculdade, eu chegava em casa umas 11 horas, 11h30.
Aí eu estudava das 11h30 da noite até umas 2, 3 horas da manhã, porque no dia seguinte, voltando para a faculdade, eu tinha mais atividades que eu tinha, né, que entregar atividades, apresentar conteúdo, ou tinha uma prova que eu tinha que fazer alguma coisa do tipo, enfim. Então, eu já não estava dormindo direito, eu não estava vendo meu marido, e eu me vi numa situação assim, falei, o que que eu faço, né? Eu estava tentando chamar a saída, falei, será que eu fujo daqui? O que que eu faço? Não sabia o que eu fazia, mas aí eu falei, olha, quer saber? Deixa, já tô com inglês bom o suficiente. Eu sei que teriam várias saídas aí, mas eu acho que ó, eu estava assim, a um ponto que eu não conseguia mais pensar. Eu falei, deixa, eu volto pro Brasil. Eu não sou muito de desistir, mas não tá dando certo. E aí eu falei que eu ia voltar pro Brasil, conversei com meu marido, ele falou, não, você não vai voltar. Eu falei, não tem como você ficar, você não tá entendendo. Eu tentando explicar para ele como que é a situação do visto. Eu falei, você paga para mim? Não tem, né? Só se você pagar para mim eu morar com você, não tem como. E eu nunca, nesse tempo, eu já estava namorando com meu marido, já faziam mais de 2 anos, né? Porque já passou os 2 anos de au pair aí, estava como estudante. Mais de 2 anos que eu estava namorando com ele. E eu nunca toquei em casamento. Nunca estava esperando nada, porque eu falava para ele que eu ia embora. Eu falava para ele, não se apegue a mim, apesar de eu que estava pegada, né? Eu falava, não, porque eu vou voltar. E eu já tinha um relacionamento muito bom com com a família dele, né? Os meus sogros hoje. Tanto que o meu sogro me ligava, perguntava se eu ia na casa deles, porque eu passei muitos finais de semana, né, na casa deles. Parei de fazer isso quando eu comecei a estudar, porque não tinha mais tempo. Mas ele se preocupava muito comigo. Ele falava, poxa, se você vier para cá, eu compro frutas, né? Porque ninguém na família come frutas. Ele comprava só para mim. Enfim, aí eu teve um dia que foi durante o Spring Break, eu finalmente tive um break. Aí meu marido veio me buscar. Ele falou, ó, meu pai e minha mãe querem te ver, que não sei o quê. Eu falei, claro. Fui lá na casa dos meus sogros. Aí eu cheguei lá, tava todo mundo sentado na mesa esperando por mim. E eu falei, que isso, né? Uma intervention aqui. Estavam me esperando por mim. A minha sogra falou, nós queremos conversar com você, né? E meu sogro olhando para ela, tipo assim, não fala, deixa ele que fale, né? Enfim. Aí o meu marido me pediu em casamento na frente dos pais deles e tudo mais. E eu fiquei assim, meio em choque, porque é claro que é uma coisa que você queria muito, mas eu falei assim, olha, você tá fazendo isso porque você tá preocupado, né? Eu não quero que você faça isso sob pressão, porque eu falei para ele, eu vou voltar pro Brasil, né? Mas enfim, depois de muita conversa, porque eu já sentia que eu não me via com outra pessoa, ele se sentia da mesma forma. E eu já amava a família dele demais. Enfim, todos me convenceram a ficar. E aí fiquei, casei com meu marido. Então falei para host family aí, né? Depois de algum tempo, inclusive o meu marido não me deu um anel nem nada, porque o anel que eu uso hoje, inclusive eu não tô com ele no dedo agora, né? Tá guardado ali. Foi um anel que o meu sogro deu para minha sogra quando meu marido nasceu. Então foi esse o anel que a minha sogra, né, deu para o meu marido para que ele me desse. Então ainda não tinha esse anel, porque acho que ela estava arrumando a pedra, sei lá, alguma coisa assim. Então quando eu fui falar com a host family, que eu e meu marido íamos nos casar, a minha host já estava, né, olhando por um ED, por uma pedrona de diamante. Eu falei, não, eu tenho anel ainda, mas eu vou casar, tô saindo, tchau, tô indo embora. E enfim, aí eu avisei para eles ficaram assim de boa no começo. Inclusive eu parei, né, quando decidimos que íamos nos casar, nós encontramos um apartamento aí para alugar, né? Aí eu voltei, eu estava morando no subúrbio com a família, voltei a morar na cidade, em outro bairro do centro da cidade. Eu e meu marido alugamos um apartamento e enquanto eu estava lá, a minha família concordou de que eu continuasse a trabalhar para eles, né? Para que eu continuasse meio que tendo uma renda. Então, assim, nisso eles foram muito bons comigo, né? Eles poderiam simplesmente falar, não, você vai casar, a gente vai arrumar outra pé, tchau. Eu teria que esperar aí, né? Porque também nesse processo do green card, até você receber o seu autorização para trabalhar, você não pode trabalhar também. Mas eles deixaram, né? Que eu continuasse ali, olhar das crianças e tudo mais. E as crianças já me conheciam, né? Já estavam acostumadas. Ia ser difícil tanto para eles quanto para mim essa, né, separação, enfim. Mas eu sei que depois que eu recebi a minha autorização para trabalhar, eu fui conversar com eles. Eu falei, olha, vocês ainda querem, né, continuar comigo? Ou vocês vão querer uma outra pair? Eu meio que imaginava que eles fossem querer uma outra pair, porque eu sabia que na região onde eles moram, em Ellicott City, se, né, o meu host falou, olha, quando você receber a sua autorização, a gente vai começar a descontar o imposto, taxes. E com o valor que eles estavam me pagando, eu não ia receber nada, né? Não seria suficiente, né? Eu já não estava mais morando na casa deles, teria que pagar
aluguel, carro, inclusive em 2013, novembro de 2013, o meu marido achou um carro usado aí para mim, foi meu primeiro carrinho, né? Então ele me ajudou a comprar um carro aí. Então eu estava dirigindo meu carro, mas enfim, eu estava pagando gasolina, tinha gastos que eu não tinha antes. Então eu perguntei a eles, né? Vocês vão querer? Se sim, vocês podem me pagar X, porque eu sei, eu já tinha conversado com outras nanas da região, eu sei quanto se paga para as nanas dessa região. Eu entendo porque vocês têm uma au pair, porque é mais, né? Barata, uma mão de obra mais barata. Você pode ter 10 filhos, é aquele valor. E aí que o meu rosto ficou muito ofendido, muitíssimo ofendido, que eu falei para pagar X. Eu falei, eu não estou te obrigando, mas eu estou te falando, eu sei que é isso que se paga nessa região, né? Acho que meu rosto achou que eu era muito burra, né? Que eu não sabia de nada, mas eu já tinha conversado com outras nenas que moravam ali, que eram live out, e me falaram, nossa, quanto você ganha? Eu falei, por enquanto eu só pego, ganho tanto. Ai, menina, mas isso é muito pouco. Eu falei, quanto vocês ganham? Me falaram aí, eu falei, tá, né? Aí fui fazer mais pesquisas, perguntei para outras pessoas, me falaram, sim, esse preço mesmo para essa região. Enfim, aí ele ficou ofendido. Aí, na época, eu também não sabia nadar, ele me ajudou, eu fiz aula de natação, enfim, cheguei aqui super clueless, né? Aprendi tudo aqui mesmo, amadureci aqui mesmo. E meu rosto me jogou tudo na cara. Me jogou na cara que eu não sabia que demorou para eu tirar minha carteira, me jogou na cara que eu não sabia nadar, enfim, né? Eu falei, olha, você não precisa ficar comigo. Você pode chamar o au pair, eu posso ficar, né, com vocês aqui esse período de tempo até vocês acharem uma outra pair, não tem problema. E eu sei que aí foi, né, a partir desse momento que eu falei, não, né, cheguei em casa, claro, né, eu sou uma chorona, cheguei em casa chorando, falei pro meu marido procurando meu celular, o número do meu rosto, eu queria ligar pro meu rosto, eu falei, não, deixa, né, deixa quieto, né, Deus sabe de todas as coisas. E aí, no dia seguinte, eu ainda estava trabalhando para eles. Eu falei, né? Olha, né? Você vai pegar o au pair, tudo bem. Eu fico aí com vocês até vocês acharem meu outro au pair. Aí, no dia seguinte, né? Meu rosto pediu desculpas e tudo mais. Mas, obviamente, porque ele, né, precisava também ir como referência, né? Para agência e para nova au pair. Então, depois desse período aí, acho que eu trabalhei para eles mais uns dois meses, 3 meses, algo do tipo. Aí eles conseguiram uma outra au pair, inclusive a primeira semana eu fiquei com essa au pair, né, para mostrar para ela, meio que treinar, assim. Aí acabou mesmo aí esse meu período de au pair, de morar com a host family. Mas, se você me perguntar hoje, você recomendaria o au pair? Totalmente. Perrengue, todo mundo passa. Mas eu recomendo, porque se não fosse eu ter dado o passo que eu dei para vir para cá, para passar os perrengues que eu passei, e ainda sei que não posso nem comparar ao que muitas meninas já passaram, meninas que foram expulsas do programa, meninas que tiveram que ficar semanas com a LCC, meninas que tiveram que pedir rematch. Então, eu não tenho reclamações desse tipo. Fácil não foi. Eu engoli muito sapo, mas assim, eu fiz viagens incríveis, eu conheci pessoas maravilhosas, eu amadureci, sabe, de menina a mulher. Então, eu recomendo 100%, né, se você estiver pensando em vir como au pair, para vir como au pair, sim. Já não venha para cá achando que vai ser um conto de fada, um filme da Disney, porque não vai, né? É uma coisa que vai te ajudar a você amadurecer, né? Mas eu recomendo sim. Vá com o pé no chão, né? Porque muita gente floreia, né, essa coisa, né, do mundo de au pair, mas é uma oportunidade, né? A gente tem que colocar aí que é uma oportunidade e pode sim mudar a sua vida, né? Ainda mais se você planejar aí o pós-au pair, há a possibilidade de ficar lá sim, né? E assim, quer queira ou quer não, a sua host family te deu aí, né, uma oportunidade de você ficar aí como estudante, né? E assim, ele queria mesmo jogar na sua cara, mas também não viu tudo que você fez pela família dele, né? O tempo que você esteve lá com ele. E realmente é assim, né? O povo é ingrato às vezes. Né? Mas e não era justo receber um salário de au pair, sendo que uma nani, e fazendo um trabalho, né, de nani aí, e sabendo que iria receber bem mais, né? Mas é a vida, né? O bom é que deu tudo certo, né? Graças a Deus. Você conseguiu casar, agora tá aí, né? Já trabalha, né, na sua área já, e tá vivendo aí feliz e contente, né? Isso é bom.
E é isso, eu ia perguntar mesmo para você, né, se recomendaria ou não, né, para deixar um recado para as meninas. E realmente eu acho que o programa de au pair é uma ótima oportunidade. Então a galera pode entrar em contato com você, né? Você tem YouTube, um canal no YouTube, né, Aline? Tem também o Instagram. Canal novo, aí eu comecei esse ano, né? Eu já há muito tempo queria fazer um canal, mas tinha muita vergonha. Como eu te falei, eu sempre vou pelo caminho mais difícil. Agora que o YouTube tá mais concorrido, que eu resolvi que é fazer um canal. Eu falei, deixa, né? Agora. Mas, se você quiser, eu te mando, né, por mensagem aí qual que é o meu canal. E eu também posso ser encontrada aí no Instagram, né, que é o sweeney.pontaline. Então, vou deixar aí com você o meu canal do YouTube, o meu Instagram, né, pode me procurar, né, se tiver perguntas, as meninas que estão aí, tiver alguma pergunta, né, fiquem à vontade. Eita, beleza, adoro. Quando as meninas vêm aqui e falam, não, se tiver alguma pergunta, pode me procurar, porque a gente sabe que o processo de au pair vem muitos questionamentos, né? Muitas perguntas, e às vezes ter para quem perguntar que já passou pelo caminho, dá um certo alívio, né, para quem está nesse processo. E eu amo quando a galera vem aqui e disponibiliza aí. Então, vou deixar na tela e também na descrição desse vídeo, seu Instagram, o seu YouTube, e as meninas vão entrar em contato. E também seu blog, né? Quem quiser ir lá, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Então tá bom, Gi. Obrigada de novo pela oportunidade de participar do seu canal, viu? E muito sucesso para você, que seu canal continue crescendo. Obrigada a você por ter aceitado, né? E também quem quiser participar é só me mandar um DM lá no Instagram ou entrar em contato via o meu e-mail, né? E bora lá, que eu amo compartilhar as histórias aqui da galera, porque esses testemunhos, né? Essa caminhada aí ajuda quem está no processo, né? Eu acho excelente. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo.